Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Primeiramente, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso aulão de hoje. Eu sou a Bela, do Bela e Canela, para quem não me conhece ainda, a mamãe Pancas do Davi. E é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. Enquanto o pessoal acaba de entrar, eu vou só dar uma introduçãozinha aqui rápida sobre o que vai ser o nosso aulão de hoje. Antes de eu passar para a parte realmente importante para vocês, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem fazer qualquer comentário, pergunta, crítica, qualquer coisa, vocês podem escrever nos comentários aqui do vídeo mesmo, que eu vou tentar responder todo mundo no final do aulão. Combinado, gente? Bom, como eu falei com vocês, né, lá na chamada para esse aulão, atualmente, 1 em cada 3 adultos não diagnosticados como diabéticos ainda tem o índice glicêmico elevado, que é a condição que a gente chama de pré-diabetes. E eles são possíveis futuros diabéticos. Tá, uma pessoa é classificada como pré-diabética quando? Quando você, ao medir a glicemia dela em jejum, vai ficar ali entre 100 e 125. Se o valor for maior de 125, a partir de 126, você já pode falar que essa pessoa se tornou diabética. Essa condição, ela ocorre quando a quantidade de açúcar no sangue é maior do que o que é considerado normal, mas não é tão elevada ainda a ponto de ser considerada uma doença, que é a pré-diabetes, né? Nesse caso, a ordem médica é administrar para que a glicose baixe, para não evoluir para o diabetes, que já é considerado uma doença mesmo. E tá, por que o índice de glicose no sangue aumenta, gente? Para compreender as estratégias, primeiro, que eu vou passar para baixar os níveis de glicose no sangue, é preciso primeiro que vocês entendam por quais razões ele pode se alterar. O que altera esse índice glicêmico, esse nível de glicemia no nosso sangue? A maior parte da glicose do nosso corpo vem de onde? Dos alimentos. Especificamente os que contêm carboidrato, porque carboidrato vira açúcar. Por isso, qualquer alimento que contenha carboidrato pode afetar os níveis de açúcar no sangue. E não apenas os alimentos doces, como eu disse, alimentos com carboidrato. Durante a digestão, esses carboidratos que a gente se alimentou, eles são transformados em açúcar e entram na nossa corrente sanguínea. E com a ajuda de um hormônio produzido pelo pâncreas, muito famoso entre nós no meio diabético, a insulina, as moléculas do açúcar, elas vão sair da corrente sanguínea e entrar nas células do corpo, onde elas são bem-vindas e serão usadas como fonte de energia, gente. O problema é o quê? À medida que o açúcar sai do sangue e entra nas células, o pâncreas vai diminuindo essa produção de insulina, até que ele para essa produção até a gente voltar a se alimentar, até a gente comer novamente. Agora, o problema de quem tem pré-diabetes é que esse processo começa a funcionar de forma errada, inadequada. E em vez de entrar nas células que compõem os músculos e outros tecidos, o açúcar vai se acumular no lugar errado, ele vai ficar na corrente sanguínea, não vai sair da corrente sanguínea. E isso vai ocorrer porque o pâncreas não está produzindo insulina suficiente. Ou então, a culpa pode não ser do pâncreas, podem ser as células que se tornaram resistentes à ação da insulina, ou ainda pode acontecer por ambos os motivos juntos. Pode acontecer pelos dois motivos ao mesmo tempo. E por que eu estou falando isso tudo e estou aprontando essa falação aqui? Porque a maneira mais fácil, a maneira mais direta de impactar os níveis de açúcar no sangue é através da alimentação. Então, gente, os níveis de açúcar, eles são diretamente afetados justamente pelos alimentos que comemos. Por isso é tão importante, eu falo tanto, que nós temos que fazer escolhas alimentares corretas. E é justamente por isso que eu vim aqui hoje. Eu gostaria de passar para vocês 15 dicas de como controlar
os seus níveis de glicose através da sua alimentação e através de mudanças, de maneira geral, no seu estilo de vida. Então, a primeira dica que eu quero passar, algumas dicas são óbvias, então vocês tenham paciência, mas eu garanto que vai ter muita coisa bacana no meio, vai ter muita coisa, inclusive novidade. Então, tenham paciência e vão até o final. A primeira dica é a seguinte, gente: preencha metade do seu prato com vegetais sem amido. Eu quero mostrar uma foto para vocês. Ó, esse daqui é o método do prato para diabéticos. No método do prato para diabético, vocês vão ver que metade do prato são vegetais sem amido. 1/4 são carboidratos não processados, 1/4 proteína. E você pode beber junto águas ou bebidas com 0 calorias. Então, essa foto, como vocês puderam observar, no mínimo metade do seu prato deve conter apenas vegetais sem amido. Se você quiser comer uma quantidade maior, sem problemas, pode, é no mínimo metade. Se você quiser comer um pratão de salada primeiro, igual meu pai faz, separado do restante da comida, pode também, desde que você continue respeitando a quantidade dos outros alimentos quando você for fazer o seu segundo prato, tá bom? Mas, Bela, você tá falando aí de vegetal com amido, vegetal sem amido, tá? O que exatamente é o amido? E aonde que tem, aonde que não tem amido? Amido, ele é um carboidrato. Ele é o carboidrato, na verdade, mais comum na nossa alimentação. Você vai encontrar ele em diversos tipos de alimento. Em arroz, gente, massa, trigo, batata, inclusive em outros vegetais. Mas, Bela, qual que é o problema do amido para o diabético? Por que que a gente tem que evitar ele? É só você dar uma olhadinha na molécula de amido que você vai entender. O amido ele é constituído principalmente por moléculas de glicose ligadas uma do lado da outra. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A molécula de amido é exatamente essa daqui, gente. Uma única parte dessa é uma molécula de glicose. Então, o amido ele não é nada mais e nada menos que um tanto de molécula de glicose ligada. Ou seja, o amido, eu posso te falar que ele é pura glicose. É uma cadeia de moléculas de glicose conectadas. Beleza. Então, vocês viram a foto da estrutura molecular. Então, vocês já entenderam. O amido vai virar um monte de glicose depois que ele for quebrado dentro do seu organismo. E o que a gente pode deduzir sobre isso? Tá? Quando você come alimentos ricos em amido, então ele vai ser absorvido, vai ser digerido e transformado quebrado em glicose. A glicose vai para a corrente sanguínea e vai gerar um pico de glicemia. Esse pico de glicemia, por sua vez, vai gerar um pico de insulina. A insulina, então, ela vai recolher aquele excesso de glicose do seu sangue e vai mandar para dentro das suas células. Bom, isso é o que deveria acontecer. No caso das pessoas que não produzem insulina adequadamente, ou seja, pré-diabético, diabético, resistentes à insulina, esse processo não vai funcionar como deveria. Então, esse excesso de açúcar que veio do amido que você comeu vai ficar na corrente sanguínea mesmo. Nunca vai chegar às suas células, caracterizando o que nós conhecemos como hiperglicemia. E é por isso que a sua glicemia aí vai chegar em 500, 400. Teve gente que já me contou que chegou até em 600. Enfim, agora vamos voltar aos vegetais, que é a parte importante, né? Que eu estava falando. Existem dois tipos de vegetais. Amiláceos, que contêm amido, e não amiláceos, que eles também contêm amido, mas praticamente nada de amido. Os não amiláceos, que são os que você vai colocar na metade do seu prato, por possuírem pouco amido, eles são os vegetais mais indicados para consumo, uma vez que eles não vão ser digeridos e
não vão causar esse excesso de acúmulo de açúcar no sangue que eu acabei de explicar. Então, consequentemente, ele também não vai causar uma produção exagerada de insulina, não será necessária tanta insulina. Os vegetais não amiláceos são os que devem ocupar metade do seu prato, se o seu objetivo é ter um bom controle glicêmico. Agora, eu queria só fazer uma observação importante aqui, saindo um pouquinho fora do assunto de novo, desculpa, mas eu vou voltar. É que, além do amido comum, presente em vários alimentos que eu já citei, existe o amido resistente. Vocês já ouviram falar no amido resistente? Ele é muito legal. Nem todo amido que a gente come é digerido em glicose e gera todo esse processo que eu expliquei até a produção de insulina. Existe um tipo de amido que ele é amigo nosso e ele não pode ser confundido com o amido comum. Ele passa inalterado por todo o nosso trato intestinal e ele vai parar inteirinho, assim como ele entrou, lá no nosso intestino. Ele é um amido que não é digerido, ou seja, um amido resistente à digestão, como o próprio nome dele fala. Bom, ele não é quebrado pelas nossas enzimas digestivas e é exatamente por isso que ele não é digerido e nem metabolizado pelo nosso organismo. Então ele chega intacto no intestino grosso, onde ele vai ser fermentado pelas bactérias que tem lá. Ou seja, ele é resistente à nossa digestão, seres humanos, mas para as bactérias ele não é resistente. Elas conseguem fermentar esse carboidrato para obter energia para elas mesmas. E quando elas quebram esse amido resistente, ácidos graxos são produzidos, ou seja, o amido resistente é bom demais para a gente. Porque os ácidos graxos, eles nos protegem contra problema digestivo, como a colite ulcerosa. Eles reduzem o açúcar do sangue, o peso, o colesterol. Então, nem todo amido é do mal. Esse tipo de amido resistente, ele é encontrado em leguminosas, grãos, sementes, como, por exemplo, o feijão, o milho. A batata mesmo, ela tem, mas tem muito pouquinho. Ela tem bem menos do que esses outros vegetais que eu citei. Mas tem um macete que eu quero dar para você que gosta de batata, para você conseguir aumentar o teor de amido resistente para quando você tiver com aquele desejo de comer batata. Mas, de todo jeito, tem que ter moderação, tá? Quando você pega as batatas, cozinha as batatas, aquele calor úmido, ele faz com que parte dos açúcares livres da batata passem para o meio líquido, reduzindo o seu índice glicêmico. E aí depois você vai deixar as batatas esfriarem, vai levar à geladeira. A porcentagem de amido resistente, quando você faz esse processo, sobe de 1 para 5 até 7%. Como que acontece, por exemplo, no caso da salada de batata, por exemplo. Você vai cozinhar a batata e depois você vai levar ela à geladeira. Bom, voltando ao assunto, tá? Em todos esses vegetais que eu citei, o amido resistente, ele fica tipo trancado dentro da parede celular. E como o nosso organismo ele não consegue quebrar essas paredes celulares vegetais, já que nós não digerimos ela, então esse carboidrato que está lá dentro também não é digerido, porque a gente não consegue acessar ele. O amido resistente ele pode ser encontrado, deixa eu ver mais onde, quer ver? Na fécula de batata, que é a batata crua, e na banana verde. O amido da banana verde, ele não é digerível por outro motivo. Por quê? Porque a banana ela é muito rica em amilose, e o nosso corpo não consegue quebrar direito esse tipo de amido. Mas um detalhe importante, gente, se você aquecer esse amido resistente da banana, ele vai se tornar um amido comum. Então não adianta levar a banana verde no micro-ondas para ela ficar mais palatável, mais gostosa, achando que não vai acontecer nada. Aí você está fazendo o quê? Você vai aquecer a banana verde e você vai estar comendo amido comum mesmo, porque você esquentou o amido resistente. Ah, e quanto à farinha de banana verde, já me perguntaram, é a mesma coisa. Ela foi aquecida antes de virar farinha.
Então, o amido resistente da banana verde virou amido comum. Então, a farinha de banana verde é uma enganação das grandes. Muita gente compra achando que não vai descontrolar o diabetes e acontece exatamente o contrário. Tá, mas gente, vamos voltar ao assunto, né? Os vegetais amiláceos que são ricos no amido comum, não é o amido resistente. Bom, a Sociedade Americana de Diabetes, ela fez uma lista pra gente com os principais vegetais amiláceos e os não amiláceos, pra gente saber o que a gente tem que evitar e o que a gente não tem que evitar. Os principais vegetais amiláceos são, abóbora, grão de bico, feijão, batata doce e tá faltando, alcachofra de Jerusalém, lentilha e ervilha. Os não amiláceos, aí já é um monte. E depois algumas pessoas ainda falam comigo assim, não, Bela, a gente não tem opção do que comer. Mas enfim, os não amiláceos, que tem pouco teor de amido, é um monte: pepino, vagem, abobrinha, aspargo, folha verde, pimenta, couve-flor, brócolis, cebola, tomate, couve de Bruxelas, beterraba, broto de bambu, cenoura, aipo, berinjela, cogumelo, quiabo, nabo, alho poró, rabanete, entre outros. Eu não vou saber de falar todos não, inclusive de uma região para outra do país vão ter outros nomes e outros vegetais. Mas vale lembrar que esses vegetais amiláceos, eles também têm carboidrato, mas como é muito pouquinho, a gente pode desconsiderar. Para vocês terem uma ideia, meio copo destes legumes cozidos ou um copo inteiro de não amiláceos cru tem cerca de 25 calorias e 5 gramas de carboidrato só. Apesar do baixo teor calórico, eles são ricos em fibras, contêm vitaminas e minerais essenciais para a gente. Na verdade, eles têm quase todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Esses vegetais, eles contêm também cerca de 90 a 95% só de água. Então, eles também são uma boa fonte de hidratação, ajudando a atender às nossas necessidades diárias de líquido. Mas o mais importante para a gente, dos vegetais não amiláceos, eles têm pouco efeito sobre os níveis de açúcar no sangue. E por isso eles são um dos poucos alimentos que as pessoas com diabetes podem desfrutar sem restrição. Ou seja, você pode comer à vontade os vegetais com pouco amido. Pode comer até encher. Existem muitas opções. Então, você pode selecionar um vegetal não amiláceo diferente para cada refeição que você fizer. E, se possível, escolhe os que são orgânicos, mesmo que seja fresco, congelado ou enlatado. E mais uma coisa importante, se possível também, fique longe daquelas saladas que tem molho e condimento, porque eles vão adicionar gordura e sódio ao seu prato, e algumas vezes esses molhos têm inclusive carboidrato. Nó, Belo, agora eu não posso comer molho também. Calma, gente, não entre em pânico, calma. O molho do restaurante não pode, mas eu já passei vários molhos na página do Belle Canela que você pode usar sem se preocupar. Se você não viu nenhuma dessas postagens e não conseguir encontrá-las, indo no busca lá, no símbolozinho da lupa na página, me manda mensagem box que eu te envio algumas opções boas de molho, tá bom? Combinado? Agora, quanto aos vegetais amiláceos que têm alto teor de amido, devido à presença desse amido, eles têm mais calorias. Eles têm aí entre 3 a 6 vezes mais calorias que os vegetais não amiláceos. Ou seja, mais amido, mais carboidrato, mais caloria. Por isso, não é que eles estejam proibidos, mas eles devem ser evitados. Na verdade, todos os vegetais vão proporcionar uma excelente nutrição e tem poucas calorias em comparação com outros grupos alimentares. Mas, para baixar a glicose e manter a glicose baixa, é preciso priorizar os vegetais sem amido mesmo. No caso, os vegetais não amiláceos que eu citei.
Mas tá, vamos para a dica 2, que eu já falei muito. Dica 2, gente, corte o volume de carboidrato, a quantidade também. Tá, você já sabe que o carboidrato é o principal nutriente que causa o aumento da sua glicose no sangue. Mas esse nutriente também é a principal fonte de energia do nosso corpo. E embora possa elevar o açúcar no sangue, não significa que a gente deve eliminar ele completamente. Os alimentos compostos por carboidratos, eles também fornecem nutrientes essenciais para a gente. Vitaminas, minerais e fibras. Então, por isso que eu sou defensora da low carb, do inglês, pouco carboidrato. Mas, para quem tem diabetes, quem quer perder peso, agora a no carb, eu sou contra. A no carb, do inglês, nenhum carboidrato, não é saudável. Não é saudável para ninguém, diabético ou não diabético. Mas, enfim, tudo vai depender das escolhas de quais carboidratos você vai fazer na hora das suas refeições. Por exemplo, vamos lá. Evite grãos refinados em primeiro lugar, como pão, macarrão, arroz branco, bebida adoçada, alimento com adição de açúcar, como doces, sobremesas. Eles têm muito mais carboidrato. Em vez disso, opte pelas frutas de baixo índice glicêmico, pelos legumes, pelos grãos na sua versão integral e pelos derivados lácteos. Um macete bom para você saber se você realmente está comendo muito carboidrato é usando a contagem de carboidratos. Ela é uma ferramenta que te permite contar exatamente quanto que você está ingerindo de carboidrato por dia. Eu fiz um aulão, na verdade foi o último aulão, o primeiro e último aulão aqui da página, e foi justamente sobre a contagem de carboidrato. Você consegue encontrar esse aulão na parte aí de eventos da página do BL Canela e em vídeos, porque depois eu postei o vídeo do aulão. Mas enfim, nesse aulão eu ensinei como você faz para traduzir a quantidade de alimento que você come em grama em quantidade de carboidratos em grama, para você saber como calcular qual a dosagem de insulina proporcional ao tanto de carboidrato que você ingeriu. Mas você pode usar essa técnica só para saber quanto que você está comendo de carboidrato por dia mesmo. Mesmo se você não fizer uso de insulina, faz esse teste só para calcular se o tanto que você está comendo naturalmente no seu dia a dia de carboidrato não é muito para você. Como nós vamos ver aqui, saber escolher o tipo de carboidrato é importante, optando pelos com mais fibra, com gordura boa, mas ainda assim escolhendo os carboidratos melhores, mesmo escolhendo os de melhor qualidade, você ainda pode estar comendo excesso de carboidrato. Você pode estar comendo muito em quantidade e isso também vai prejudicar o seu controle glicêmico. Então, minha dica 2 é essa. Você tem que avaliar a quantidade também de carboidrato que você está comendo. O ideal é você seguir a low carb, né? Pouco carboidrato. Vamos lá, terceira dica. Essa é importante. Pensa bem no que você vai tomar antes de ingerir qualquer bebida. A bebida é um perigo. Centenas de calorias entram no corpo da gente através delas, das bebidas. Refrigerante, isotônico, suco, café, chá e várias outras bebidas. Elas podem estar cheias de açúcar, além de não oferecer nenhum único nutriente essencial para o seu corpo. Às vezes você faz a dieta toda bonitinha, mas bebe qualquer coisa, então também dá errado. Para ter certeza que não tem açúcar acrescentado em um produto que você for comprar, leia o rótulo, gente. O açúcar ele pode vir com uma série de nomes diferentes, justamente para você não reconhecer ele e comprar o produto sem nenhum peso na consciência, achando que não tem açúcar ali. A indústria alimentícia dá vários nomes para o mesmo composto, justamente para te enganar. Porque você procura açúcar escrito ali e não tem açúcar escrito. Então eu quero passar alguns macetes para vocês de como reconhecer aquele açúcar que está presente nos alimentos,
analisando a lista de ingredientes de um produto qualquer que você achar quando você estiver dentro do supermercado. Quero mostrar uma foto para isso, para me ajudar. Vocês desculpem que tá tudo preto e branco, então acho que não vai dar para ver nada, mas eu fui imprimir agora, fui imprimir hoje, né? O aulão hoje, eu fui imprimir hoje e aí que eu descobri que eu tava sem tinta colorida. Então, eu acredito que vocês não vão ver, mas calma, eu vou ler para vocês, tá? Aqui fala exatamente o seguinte, ó. Como identificar o açúcar oculto? Avaliando uma lista de ingredientes, um rótulo e um produto no supermercado. Ó, pode vir com o nome óbvio. Açúcar refinado, invertido, mascavo, demerara, açúcar de coco, de beterraba, de tâmara, açúcar castanho. Agora, na lista de ingredientes, podem vir outros nomes, que são os que eu falei, que é a pegadinha aí do malandro, que você acha que não tem açúcar, mas tem. Por exemplo, se terminar em ose, eu te garanto que é açúcar. Lactose, dextrose, frutose, sacarose, glicose, maltose, ribose, glucose, enfim. Se terminar em ose, não compra, que é açúcar. Se terminar em ídeo, tem muita chance também, porque ó, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, que são tipos de carboidrato, é açúcar também. E se começar por xarope de milho, guaraná, xarope de arroz, xarope de maçã, que é super comum vir em suco, esses sucos diet, é açúcar. Não tá escrito açúcar, mas é açúcar. Agora também pode vir com um nome bonito, tipo que parece natural. Aí você pensa, não, que chique esse nome, tipo assim. Então não é açúcar, é uma coisa mais natural. Se é da natureza, eu posso ingerir. Por exemplo, pode vir mel, melaço, rapadura, cana de açúcar, malte de cevada, néctar. Olha pra você ver que nome chique. É tudo açúcar, do mesmo jeito. Então, eu tenho uma postagem na página também. É só você digitar o seguinte: nomes do açúcar na busca, que aí você consegue ver. É importante também você carregar isso para o supermercado, porque se você tem diabetes e vai no supermercado sem isso aí, eu te garanto que tem muita chance de você comprar sem querer mesmo um produto com açúcar. Justamente por isso, porque a indústria alimentícia não chama o açúcar de açúcar, porque senão um monte de gente não vai comprar aquele produto, entendeu? Então, vai com a listinha lá no bolso, bonitinho, aí chega lá na hora, você confere o rótulo, pega a lista de ingredientes e confere se não tem nada terminado em ose, ídio, começado com xarope. Se tiver, gente, é açúcar. Então, se você é diabético, pré-diabético, não compra. Enfim, voltando às bebidas, né? Escolher bebidas que não vem carregada com açúcar quando você for no supermercado é muito importante. E também não pode vir carregado com adoçante errado também não. Tá, adoçante errado. Quando eu falo de adoçante errado, o que eu quero dizer é que alguns adoçantes podem apresentar um teor alto de carboidrato, mesmo sendo adoçante. Então, eles não são uma boa escolha. É outra pegadinha da indústria também. Enfim. Mas vamos lá. Quais os melhores adoçantes para a gente usar no nosso dia a dia? Eu fiz uma lista aqui dos 3 melhores açúcares. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 3 agora. Eu imagino que vocês já conheçam, que é o stevia, é o eritritol e o xilitol. Mas eu imprimi uma tabelinha aqui e quero mostrar para vocês, tá bom, gente? Não vai dar para ler de novo, desculpa, eu vou ler para vocês, tá? Que é o mesmo escrito na frente e atrás, então eu vou ler a tabela para vocês. O primeiro adoçante, é o stevia, né? O que é? A stevia, ela é popular por ser natural, é planta, é livre de caloria, de carboidrato e tem um bom poder adoçante. No entanto, muitas pessoas não gostam do seu sabor, eu mesma não gosto, eu não uso stevia. Mas enfim, ela é de origem natural, então é a melhor. E qual que é o índice glicêmico? 0! Perfeito. E o poder adoçante? 250 vezes. Ou seja, adoça 250 vezes mais do que o açúcar, se você pegar a mesma quantidade. Então, às vezes, dá o sabor por isso. Você pode fazer o teste de colocar um pouquinho menos. Eu ainda acho que dá sabor, mas é porque eu não gosto mesmo do sabor.
Agora, às vezes o que você pode estar errando é na quantidade. Você colocou aí muito e como ele adoça em excesso, aí o sabor ficou forte, né? Agora vamos lá, gente. Segundo adoçante que eu indico é o xilitol. Esse aí eu uso. O xilitol é um dos adoçantes prediletos para culinária, porque ele substitui o açúcar na mesma proporção, 1 por 1. Então, qualquer receita aí que você tem o hábito de fazer, você vai pegar ele e vai usar na mesma receita. Você vai substituir 1 por 1. Ó, por que eu gosto de farinha de amêndoa e por que eu gosto de xilitol? Farinha de amêndoa, mesma proporção da farinha de trigo. Xilitol, mesma proporção do açúcar. Então, qualquer receita, você vai substituir na mesma proporção e não precisa ficar fazendo teste. Porque eu já fiz receita que a mesma receita eu tive que fazer 3 vezes até achar a proporção. Então, você não vai ter esse erro com xilitol. O xilitol, a origem, é um açúcar de álcool. O índice glicêmico dele é 12, 13 e o poder adoçante, como eu falei, uma vez. Ou seja, equivale à mesma proporção. Uma quantidade X de açúcar adoça o mesmo tanto que aquela uma quantidade X de xilitol. Agora vamos ao terceiro adoçante e último que eu vou indicar. Esse eu também uso, só que esse torna as suas receitas mais secas. Então, se você vai fazer alguma receita que já é mais seca, eu não indico usar. É o eritritol. Vamos lá, gente. O eritritol, ele possui praticamente zero carboidrato, como a estévia, e ele pode provocar problemas gastrointestinais se usados em excesso. Esse aí é o problema dele. O xilitol também pode provocar, mas o eritritol, a chance dele provocar é muito maior. E além disso, o eritritol é muito mais difícil de achar aqui no Brasil. A origem, ele também é um açúcar de álcool, igual ao xilitol. Índice glicêmico, como eu falei, é 0. O poder adoçante dele é 0,7. Ou seja, não é 1 por 1, não. 100% de uma medida de açúcar equivale a 70% daquela mesma medida de eritritol. Ou seja, ele adoça menos. Você tem que usar um pouquinho mais se você for substituir o açúcar pelo eritritol numa receita sua, né? Então tá, vamos lá, gente. Enfim, voltando às bebidas. Desculpa que eu vou para o assunto, vou para outro, aponto a falação, porque é muita coisa que eu quero falar, aí eu me perco. Tá, voltando às bebidas. Ó, começa o seu dia com uma bebida não adoçada, como café preto, sem açúcar, ou então com adoçante, o chá mate, o chá verde. Se você não gosta, por exemplo, de café puro, toma o seu café com uma colher de sopa de creme de leite misturado no café. Você já fez esse teste? Gente, dica importante. Usa o creme de leite e não leite. Leite tem lactose, carboidrato de rápida absorção, gente. Vira açúcar também. Então, se você tem hábito de beber leite, pode ser ele que está prejudicando o seu controle glicêmico. Vou dar uma olhada nos comentários aqui que eu estou tentando acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo, mas tá difícil. Ô, gente, vou deixar para olhar os comentários no final, pode ser? Que aí eu vou, olho os comentários, respondo o que tiver que responder, só para não ficar interrompendo a aula, tá bom? Vamos combinar assim. Mas pode comentar a hora que quiser, o que quiser, mas eu vou deixar para ler depois, porque aí fica mais organizado, né? Então tá. Gente, quanto ao leite, né? Tá, experimenta um leite de vegetal para ver o que você acha. Você já provou? Eu já provei o leite de amêndoas, o leite de castanha, o leite de coco. Esse aí todo mundo conhece, né? Ele é bem mais caro, mas você deixa para beber ele quando você tiver com muita vontade de beber leite mesmo. Você não precisa beber ele todo dia. E não deixe de consumir os derivados do leite de jeito nenhum, para você não ter uma redução brusca no seu cálcio. Porque você vai retirar o leite de vaca, então você vai complementar o seu cálcio com os derivados. É importante também você ficar atento sobre o tipo e a quantidade de creme de leite que você está usando. Dá preferência para o creme de leite fresco, ou se não tiver aí na sua cidade, você usa de latinha, não uso de caixinha, gente, por favor. Quanto menos ingrediente, melhor o produto. O de latinha tem 2. De caixinha tem uma cacetada, 7, 8 ingredientes, porque tem um monte de aditivo químico.
Tá, voltando às bebidas. Toma água ou um chá gelado diet na hora do seu almoço. Troca o isotônico depois do treino por água com limão. Mas resumindo, sempre que possível, por favor, opte pelas bebidas sem açúcar, sem caloria. E, gente, vai melhorando as suas escolhas a cada refeição, a cada dia, uma coisa de cada vez. Está acostumado a beber café com leite? Vai estranhar o creme de leite, mas com o tempo a gente se acostuma, porque isso é para o seu bem, isso é para a sua saúde, então vale a pena. Tá, quarta dica, medicina alternativa. Bom, muita terapia alternativa baseada na ingestão de alimento, mineral, suplemento, tem sido apontado como possíveis maneiras de também baixar a sua glicose de forma natural. Embora tratamento alternativo ele age de maneira muito específica, tipo de uma pessoa para outra pessoa vai variar. E ele precisa de um acompanhamento médico, mas ainda assim eles podem ser muito eficazes quando eles são bem adequados para o seu caso. Então não tenha medo de ir além do convencional, não, quando o assunto for a sua saúde. Não custa nada experimentar. Uma prática alternativa, por exemplo, que tem se tornado cada vez mais comum e gerado resultados positivos em pacientes diabéticos tipo 2 é a técnica da meditação. Bom, acho que todo mundo sabe o que é, né? A meditação é uma prática milenária maravilhosa que teve início com tradição dos hindus, tipo 1500 anos antes de Cristo. E ela tem ganhado cada vez mais relevância aqui no Ocidente, justamente devido ao seu impacto positivo na saúde e no bem-estar das pessoas. Durante a meditação, você vai precisar focar em algum ponto imaginário, algum som ou algum objeto. E por isso, ela exercita demais o seu poder de concentração. E essa prática de concentração, além de aumentar a sua disciplina, que é essencial para quem tem diabetes e precisa seguir um determinado estilo de vida, ela também é capaz de promover igualmente o relaxamento. Pessoas, por exemplo, pessoas que vivem com diabetes e conseguem lidar bem com os momentos estressantes, porque eles vão acontecer, gente, certamente, acreditem. Elas vão poder viver melhor com a doença, tanto em termos de qualidade de vida, como de controle da doença. E a meditação ajuda nisso, a lidar bem com os momentos de estresse. De acordo com um grupo de investigador, se eu não me engano é em Balgekok que foi essa pesquisa, estudou 50 homens e mulheres com diabetes tipo 2. A prática de meditação, eles conseguiram provar que ela está associada a uma redução do nível de glicose no sangue após as refeições, a uma melhoria da resistência à insulina e uma redução significativa de pressão arterial. A meditação, ela suprime a resposta de um hormônio nosso muito famosinho, que é o cortisol, o hormônio do estresse. E, consequentemente, por isso que ela melhora o controle glicêmico, porque ela atua no hormônio do estresse, o cortisol. Tá, por isso, meditar pode te ajudar demais no controle do diabetes tipo 2. Gente, dever de casa para você, hoje. Você vai conversar com o seu médico, tá, hoje é sábado, eu dou até sexta da semana que vem. Você vai conversar com o seu médico sobre isso. Você vai procurar o auxílio de um profissional capacitado para ministrar essas aulas de meditação e vai começar a meditar. Eu te garanto que você vai ver muita mudança. Se você é ansioso, estressado, isso aí pode também estar prejudicando o seu controle glicêmico. Existem, inclusive, estudos também que já comprovaram a eficácia de vários alimentos, nutrientes, alguns suplementos, que atuam como remédios naturais capazes de auxiliar no tratamento do diabetes. São vários, não tem como eu citar todos aqui. E lembrando que, gente, eles não curam diabetes, eles ajudam no controle glicêmico. Mas eu vou dar alguns exemplos que já foram testados e foram comprovados que funcionam. O ácido lipóico, o crômio, mirtilo, rabanete, o fenogrego, a canela, não posso esquecer da canela. Todos esses já foram comprovados que eles ajudam a manter a sua glicemia estável. Tá, dica 5. Vamos lá, dica 5, escolha alimentos com fibras. Eu já citei fibra aqui. Tá, as fibras têm inúmeras funções.
A primeira, que todo mundo conhece, é que elas regulam os nossos movimentos intestinais. Alguns estudos também indicam que elas podem prevenir problema digestivo futuro também, como doença inflamatória do intestino. Então, elas trabalham no agora e no futuro. E além disso, elas são capazes de diminuir o colesterol, o açúcar no sangue, o risco de doença cardíaca, da própria diabetes. Ainda falando sobre diabetes, em relação ao controle glicêmico, lá vai uma curiosidade. Você sabia que para baixar o açúcar no sangue, resultante de uma refeição aí que você comer com 25% do carboidrato, ou seja, 1/4 do seu prato é carboidrato, arroz, macarrão, batata, enfim, para reduzir o açúcar presente após a subida que esses 25% aí de carboidrato vão gerar na sua glicemia, você vai ter que consumir aproximadamente 10 gramas de fibras. Ai, Bela, só 10 gramas? Esse número parece pequeno, tá? Eu sei. Mas 10 gramas parece que é tranquilo, mas não são 10 gramas de comida, não são 10 gramas de alimento pesado na balança, não. São 10 gramas de fibras que estão presentes nestes alimentos. Tá, para vocês terem uma ideia, né? Uma porção típica de vegetais não chega nem perto de fornecer o total necessário. São necessárias várias porções para você conseguir esse tanto de fibra. Quer ver? Vamos dar um exemplo aí. Quer ver? 4 xícaras de alface. 4 xícaras de alface rasgadinho tem 4 gramas de fibra, né? Tomate, deixa eu ver, 1 xícara, 3 xícaras vão ser 6 gramas. Então, 6 gramas com 4, eu tenho 10 gramas de fibra. Só que eu vou ter que comer 7 xícaras de salada ao todo. Então, para 10 gramas só de fibra, é 7 xícaras de salada. Quem come 7 xícaras de salada? Nem meu pai come 7 xícaras de salada. Enfim, detalhe, tem que comer preferencialmente antes do carboidrato, porque elas vão retardar a absorção do carboidrato e vão ajudar a melhorar os níveis de açúcar no seu sangue, consequentemente controlando aí os picos de glicose e de insulina. Então, sempre come a salada antes do carboidrato. Tá, então se você tem diabetes tipo 2, ou você é pré-diabético e tem risco de desenvolver diabetes tipo 2, a introdução de alimento rico em fibra na sua dieta pode contribuir e muito para você. Tá, vamos lá. Próxima dica, dica número 6. Tente reduzir o seu estresse. Tá, eu sei que é difícil, mas, gente, o estresse é uma reação que seu corpo vai ter quando ele se sente sob ataque, quando ele está sob pressão. O estresse pode ser causado tanto por causa de algo físico, por exemplo, lesão, doença, como algo mental, que é o mais difícil da gente, na verdade, evitar, né? Da gente trabalhar. Por exemplo, problema no casamento, no trabalho, problema financeiro. Mas, enfim, o que acontece é que quando o estresse aparece, ele desencadeia a liberação de um monte de hormônio, como adrenalina, cortisol, que eu citei aqui já. E esses hormônios, eles servem para mover uma quantidade imensa de energia que está estocada na forma de açúcar e gordura, que tem que ir até as células para o seu corpo reagir ao perigo, tá? Porém, em diabético, essa resposta não funciona muito bem, porque a insulina não consegue levar essa energia extra para dentro das células. Então, consequentemente, a glicose sobe no sangue. Dessa forma, os hormônios de estresse, eles podem alterar diretamente a sua glicemia, impedindo aí o seu corpo de produzir insulina ou até mesmo de conseguir utilizá-la adequadamente, caso ele tenha acesso a ela. No diabetes tipo 2, o estresse mental, geralmente, ele leva ao aumento glicêmico. Agora, no diabético tipo 1, de acordo com a literatura, foi comprovado que o estresse mental pode gerar tanto aumento quanto queda na glicemia. Vai depender da pessoa, vai depender do caso. Agora, o estresse físico, ele tende a aumentar a glicemia em todos os casos, tanto em diabético tipo 1 quanto em diabético tipo 2. Mas, enfim, em pessoas com diabetes, o estresse pode afetar ainda a glicemia de outra forma, além da hormonal que eu acabei de explicar. Por quê? Gente, pessoas estressadas não conseguem se cuidar adequadamente. Pessoas estressadas podem abusar de álcool,
podem fazer menos exercício, podem se esquecer de medir a sua glicemia, não conseguir ajustar o seu tempo para poder fazer atividade física, podem não conseguir até mesmo se alimentar adequadamente. E isso tudo aí que eu falei vai influenciar em quê? No seu controle glicêmico. Então, para manter o corpo saudável e gerir melhor o seu índice glicêmico, você precisa diminuir o estresse. E eu volto a indicar mais uma vez para vocês a meditação, porque ela funciona. À primeira vista, a meditação que requer estar parado, sentado, em silêncio, esforçando-se para, como eles falam, olhar para dentro de si mesmo, pode parecer estranho, até mesmo uma perda de tempo, mas se você sabe que o seu estresse pode afetar a sua glicemia e que a meditação vai te ajudar nisso, gente, por que você não pode experimentar? Enfim, eu quero mostrar mais uma fotinha, mais uma imagem de ideias, né, de como diminuir o seu estresse. Lembrando que cada pessoa tem um gatilho diferente, cada pessoa funciona de um jeito, mas aqui tem algumas ideias bacanas que eu selecionei. Ó, vocês não vão conseguir ler de novo, né? Então vou ler para vocês. Ó, gente, para diminuir o estresse e viver melhor, algumas sugestões do que fazer. Quando um problema surgir, antes de tudo, primeira coisa, respire fundo. A respiração ajuda com o estresse. Mantenha uma rotina de exercícios, pratique meditação periodicamente. Preocupe-se com a qualidade do seu sono. Consuma conteúdo positivo todos os dias. Vivencie novas experiências sempre que puder. Mantenha um hobby que te faça sentir bem, como por exemplo a música. Consuma conteúdos que te façam rir. E, por último, foque sempre nas soluções e não nos problemas, porque tudo tem solução. Às vezes a gente não enxerga de primeira, né? Mas depois que você senta, se acalma, pensa, raciocina, você encontra a solução. Quase tudo acontece por algum motivo. Você só precisa de um tempo para encontrar ele. Tá, dica 7. Tenha horário e quantidade consistente nas suas refeições. Como assim? É mais fácil conseguir um controle glicêmico fazendo refeições nos horários consistentes, todo dia no mesmo horário e com a quantidade de carboidrato mais ou menos a mesma. Dessa forma, você vai fornecer energia, vai fornecer nutrientes que o seu corpo precisa e vai manter o seu metabolismo mais controlado. Muita gente utiliza a contagem de carboidrato para isso aí também. Por exemplo, vamos supor que no seu café da manhã de ontem correu tudo perfeitamente bem. A sua glicemia pré-prandial, que é aquela glicemia medida antes da sua refeição, no caso do seu café da manhã, né? E a sua glicemia medida 2 horas após o seu café da manhã, elas foram as mesmas. Ou então elas foram muito próximas. E elas ficaram dentro do intervalo ideal. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e aplicar a contagem de carboidratos e ver exatamente a quantidade que você comeu no seu café da manhã de carboidrato. E aí hoje você vai comer a mesma quantidade no seu café da manhã de hoje. Você pode até escolher alimentos totalmente diferentes, comer quantidades totalmente diferentes, desde que a quantidade em gramas de carboidrato seja a mesma nos 2 cafés da manhã, o de ontem e o de hoje. Se você comer a mesma quantidade de carboidrato e comer no mesmo horário, eu te garanto que a chance de correr tudo bem no seu café da manhã de hoje também é imensa. Por quê? Porque você respeitou a quantidade de carboidrato. E o carboidrato é o que mais influencia no índice glicêmico. É o que mais vai descontrolar a sua glicemia. Tá, a variação drástica entre horário das refeições e quantidade que você come dificulta muito mais o controle da gestão do açúcar pelo seu organismo. E isso, inclusive, vai causar a concentração de açúcar no sangue, tá? A hiperglicemia, mas
Pessoas que tomam medicamento, por exemplo, para baixar a glicose no sangue, como a insulina, que tem o potencial de causar hipoglicemia, aí que não pode mesmo pular a refeição. Aí que não deve mesmo fazer isso. O segredo para facilitar o seu controle e diminuir o número de erros é o seguinte: você vai comer menos de cada refeição sua, evitando assim o risco de você ter uma hipoglicemia. Tá, gente, calma, isso também não significa que eu sou contra fazer jejum intermitente. O jejum intermitente é bacana, é ótimo, ele auxilia em um monte de coisa, auxilia no emagrecimento, ele regula o colesterol, os triglicéridos, ele desintoxica o seu organismo, previne pressão alta, diminui o risco de doença cardíaca, previne inclusive envelhecimento precoce. Ele é cheio de consequências positivas, só que o jejum intermitente tem que ser feito com acompanhamento, tem que ser feito aos poucos, testando como o seu corpo vai reagir. Pois, o que pode acontecer? Ele pode levar um diabético a um quadro de hipoglicemia, principalmente se ele faz uso de insulina. Aí, ele não vai conseguir ficar muito tempo sem alimentar, então você tem que testar para ver se dá certo. E um outro grande problema também, gente, do jejum, é que se você fica várias horas seguidas sem comer, você pode sentir fome em excesso, e aí depois o que você vai fazer? Exagerar na refeição seguinte. Então o jejum intermitente é bacana, mas tem que ser com acompanhamento, tem que ser testando, porque ele não funciona para todo mundo não, para diabético no caso, né? Dica 8, gente, tenha sempre alimento pronto na sua casa, tipo assim, os lanchinhos de emergência, sabe? À mão. É importante você manter a regularidade, igual eu falei dos seus horários, né? Você vai começar com o seu café da manhã e vai manter todas as refeições em um horário fixo. E consumir quantidade maior de alimento em uma ou duas refeições, só num dia ali, vai provocar flutuações muito maiores no nível de açúcar. Se você fizer duas refeições só, você vai comer muito mais. Então vai prejudicar seu controle glicêmico. A não ser que você consiga fazer apenas uma ou duas refeições, mais refeições com tamanho normal. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa exagera no tamanho da refeição porque ficou muito tempo sem se alimentar. E por isso que eu acho que é importante você antecipar imprevistos que possam surgir e ter esses lanches aí saudáveis à mão, sabe? O tempo todo, para evitar você ter que pular alguma refeição. Algumas boas opções de lanches saudáveis para você carregar na bolsa, por exemplo, quando você estiver fora de casa, para aquelas situações emergenciais, são o iogurte natural, aí você coloca aí uma fibra, linhaça, chia, canela, metade de uma fruta com casca ou uma fruta inteira também é uma boa opção, dependendo da fruta, né? E mais um punhado de oleaginosa, também é uma ótima opção. Tá. A combinação aí do iogurte com a fibra, ela vai te promover saciedade e auxiliar no seu controle glicêmico. E eu falei a canela, não foi à toa, não. É porque além dela dar aquele toque especial, né, dela ser saborosa, marcante, ela também tem função hipoglicemiante. Ela não tá aí à toa. A canela tá na lista dos alimentos que auxiliam no controle glicêmico. No próximo aulão eu quero falar justamente sobre esses alimentos aí, como que cada um atua para poder te ajudar no controle glicêmico. Tá, a segunda opção de lanche que eu te dei para carregar na rua, né, as oleaginosas com a fruta, também é uma opção boa. Por quê? Primeiro, a casca de fruta é rica em fibras e as oleaginosas contêm gorduras saudáveis, gorduras fundamentais para a nossa saúde cardiovascular. Além delas conseguirem gerar aí um retardo na nossa digestão, melhorar também tornar mais lenta a absorção dos carboidratos. E, enfim, agora opções para você deixar em casa, lanche para você deixar pronto em casa, quando o seu dia estiver muito corrido e você estiver sem tempo para parar, para nada, é bom ter opção em casa sempre também, porque às vezes mesmo em casa a gente não está com tempo para nada. Eu vou passar duas opções também que eu gosto, são os chips feitos com parmesão, mais legumes e o pão sírio low carb. Todas essas duas opções, elas têm boa durabilidade quando armazenadas na geladeira
e são muito fáceis de fazer, qualquer pessoa dá conta de fazer. Aí você deixa guardado ali para futuras emergências dentro da geladeira da sua casa. Eu vou deixar essas 2 receitinhas aí que eu passei de lanches para ter à mão em casa, disponíveis aqui nos comentários. Depois que acabar o aulão, eu vou lá nos comentários e vou colocar essas 2 receitas para vocês terem acesso, tá bom? Caso alguém tenha interesse também em algum tipo específico de receita, pão, bolo, sobremesa, sopa, entre em contato comigo por inbox, que eu consigo te ajudar por lá também. Lembrando que, gente, eu só posto receita na página que eu fiz, experimentei. Receita pronta de internet não é confiável. Quando a gente vai fazer, sai tudo diferente. E aí você acaba tendo que adaptar a receita para não perder os ingredientes, enfim, é uma tristeza. Já aconteceu demais comigo, né? Vamos lá, vamos à dica número 9. Além de controlar a quantidade de carboidrato, vocês têm que controlar também a quantidade de calorias. Um dos maiores desafios na gestão de caloria e carboidrato é simplesmente controlar a quantidade do que se come e a qualidade também. Caloria em excesso ou tamanho inadequado das porções pioram a administração da insulina pelo nosso organismo e impede que o teor de açúcar no sangue baixe. Isso acontece justamente porque a quantidade de caloria está diretamente relacionada à quantidade de carboidrato. Quanto maior a quantidade de um, maior a quantidade de outro, porque o carboidrato tem mais caloria. Então, para aprender como baixar a glicose naturalmente, você precisa aprender a controlar a quantidade de caloria e de carboidrato que você ingere, não só de carboidrato. Seja através da contagem de carboidrato e caloria, usando um aplicativo como o Fat Secret. Vou fazer propaganda aqui agora, é o que eu gosto de usar. Nele você coloca o alimento, você adiciona o alimento, a quantidade, ele te fala tudo que tem em grama de cada um dos macro e micronutrientes. Então você vai saber quanto você está comendo de caloria e de carboidrato. Mas eu citei outros aplicativos no aulão anterior sobre a contagem de carboidrato, dá uma olhada lá. Ou então, você também consegue fazer um controle aproximado pelo tamanho da porção, se você estiver na rua, por exemplo. Mas aí é um negócio muito aproximado, tá, gente? Mas se você estiver na rua, sem uma balança para poder pesar a porção da sua comida, aí você vai ter que fazer um cálculo aproximado, no olhômetro mesmo, né? Então eu vou te dar 2 dicas para quando você estiver na rua. São 2 macetes práticos aí. O tamanho da porção de carne, que é algo muito calórico, embora não tenha tanto carboidrato. Na verdade, não tem carboidrato quase nenhum, mas é muito calórico. O tamanho da porção de carne deve ser mais ou menos o tamanho aproximado da palma da sua mão. E quanto às frutas, não coma uma porção de fruta maior do que o tamanho de aproximadamente uma bola de tênis por vez. Você pode comer fruta mais vezes ao dia, mas por vez é mais ou menos a medida de uma bola de tênis. Quanto aos grãos integrais, a porção não deve ultrapassar meio copo. Lembrando que, gente, o seu punho fechado, ele representa a quantidade aproximada de uma unidade, um copo de alimento. Então, meio copo de grãos integrais vai ser meio punho fechado seu. O controle das quantidades pode ser difícil, mas alguns estudos já mostraram que o controle de porções ele tem sido uma maneira eficaz de ajudar as pessoas. Primeiro, a perder peso, porque se você faz esse controle de quantidade, por exemplo, com uma balança de alimento na sua casa, se você aprende a ler os rótulos dos alimentos, isso aí tudo vai te ajudar a medir exatamente o tamanho das porções em gramas que você está comendo de cada alimento. E a quantidade de caloria, ou seja, de energia que você precisa por dia, é só um profissional que pode te passar. Um profissional qualificado pode calcular quanto que você precisa de energia por dia, vindo dos alimentos, com base na sua idade, altura, peso, sexo, quantidade de atividade física que você faz. Daí, para você ter um déficit calórico, então, fica fácil. Porque basta gastar mais do que você ingere em caloria. E aí, quando você gasta mais do que você ingere, você está permitindo justamente o processo de emagrecimento. E o emagrecimento ajuda no controle glicêmico.
uma exceção à regra. Sim, eu não vou deixar de citar. Se você é diabético ou pré-diabético, mas está abaixo do peso ideal, ignora essa dica que eu dei agora completamente. Porque você é um sortudo e você não precisa se preocupar com a quantidade de caloria ingerida, apenas com a quantidade de carboidrato, para você conseguir realmente ter um bom controle glicêmico. Agora, se você está acima do peso, eu vou te dar outro motivo ainda para você controlar. Não só a sua quantidade de carboidratos por dia, mas também ficar de olho no tanto de caloria que você come. É o déficit calórico, como eu acabei de citar. Estar acima do peso ou estar obeso está associado ao nível de açúcar no sangue. Isso aí pode aumentar o risco de você desenvolver diabetes. Geralmente quem é obeso é um futuro ou já é um diabético. E você gostando ou não, gente, uma das melhores maneiras de perder peso é através do déficit calórico. Ou seja, consumindo menos energia do que você gasta. Então, você também tem que controlar a caloria, não só carboidrato. A não ser que você já esteja abaixo do peso, como eu falei. Ó, um dado super interessante pra você ver como que essas coisas estão conectadas, né? Ela começou a falar de perder peso, a gente não tá falando de diabetes, por que ela tá falando de perder peso? Ó. Em paciente com pré-diabetes, gente, cada quilo perdido reduz em 16% o risco de evolução para diabetes. Ou seja, emagrecer vai muito além de uma questão estética. Trata-se de um cuidado com a saúde e melhora da qualidade de vida. Então, vai te ajudar no seu controle glicêmico também. Dica número 10. Não, essa é longa e essa é muito importante. Inclusive, eu não vou conseguir falar pouco sobre ela, não. Então, vocês me dão licença que eu vou ter que beber um pouquinho de água antes de eu entrar nessa dica. Gente, vocês desculpem, mas realmente eu não consigo falar pouco, porque uma coisa faz eu lembrar de outra coisa, sabe? Você tá com um raciocínio todo pronto na cabeça. Aí você cita uma frase ali que te lembra outro raciocínio imenso, todo pronto. Aí no final vira um texto gigante. Mas é tudo importante, tudo eu acho que eu tenho que falar, então por isso que aí no final eu acabo falando demais. Mas enfim, a dica número 10 é um assunto muito delicado. Em relação ao álcool, ao consumo de bebida alcoólica. Pessoas com diabetes precisam tomar cuidados especiais durante a ingestão de bebida alcoólica. Isso não significa que você não pode consumir bebida alcoólica, mas que você deve fazer isso conscientemente e, sobretudo, sabendo as implicações que isso vai gerar para a sua saúde. O álcool, ele poderá fazer com que os níveis de glicemia subam ou desçam para fora do intervalo desejado de glicemia. Vamos colocar aí o metabolismo só do álcool puro, apenas o álcool mesmo, ele não origina glicose, nem tem uma quantidade significativa de carboidratos, não. No entanto, o perigo há bebidas como a cerveja, os licores, que são ricas em hidratos de carbono, que são carboidratos, e irão influenciar nos níveis de glicemia. Mesmo que você escolha opções com poucos hidratos de carbono, tenha em mente que as bebidas alcoólicas geralmente também são ricas em calorias, o que será negativo para quem procura controlar o peso. E vocês já sabem que estar acima do peso é um fator de risco dos mais graves para o desenvolvimento do diabetes, além também de dificultar uma boa gestão do diabetes. Então além de prejudicar o controle do peso corporal, o álcool estimula o apetite, afeta o julgamento da pessoa, fazendo com que seja muito mais difícil ela fazer as escolhas alimentares corretas. Por isso, é importante, primeiro, que você beba devagar, de forma a conseguir perceber exatamente os efeitos que o consumo do álcool está gerando em você e no seu organismo. Você tem que ter consciência de tudo que está acontecendo. Quando você começar a perder consciência, não, é porque você já tinha que ter parado antes. Outro problema do álcool é que o seu consumo
pode potenciar o desenvolvimento de uma hipoglicemia, principalmente em quem já tem um risco maior de ter hipoglicemia mesmo, ou seja, são aí os diabéticos tipo 1, ou então os diabéticos tipo 2, mas que tomam determinados medicamentos, como a insulina, ou então as sulfonilureias, que são aqueles remédios que são hipoglicemiantes, que vão ter a chance de te gerar uma hipoglicemia. E você sabe por que, que o álcool provoca hipoglicemia? Essa parte é interessante. Ó. Antes de mais nada, vamos entender primeiro as 3 formas que o nosso organismo tem para obter glicose. São 3 formas diferentes para a gente obter glicose. A primeira é a partir da alimentação, retirando a glicose presente nos alimentos que a gente come, né? A segunda é a partir do glicogênio, que é uma forma de glicose que está estocada dentro do nosso fígado, que todo mundo tem. E a terceira forma da gente obter glicose é ela sendo produzida diretamente pelo nosso fígado. Hormônios como a insulina, que ajuda a reduzir a glicemia, e o glucagon, que faz o contrário, ajuda a aumentar a glicemia, eles participam desse controle aí dos níveis de glicose do sangue. E eles que fazem a gestão de quais fontes de glicose que eles vão usar primeiro, quais desses 3 métodos, em que ordem, já que há 3 formas diferentes, como eu falei, né, de se obter glicose. E quando os níveis de glicemia abaixam, há um órgão que é chamado para resolver essa situação, que é o fígado. Por isso que o fígado tem essas reservas extras de glicose na forma de glicogênio. E a bebida vai impactar no fígado. Gente, para subir os níveis que baixaram de glicose e restaurar o equilíbrio, ele é quase igual um super-herói mesmo. Olha o que o fígado faz. O fígado vai lá, degrada o glicogênio para formar a glicose. Porque você não está alimentando de carboidrato e você está sem energia, porque você tá só bebendo álcool, você não está alimentando junto. Aí, não, ele percebeu, ó, os níveis estão abaixando de glicemia. Eu preciso produzir açúcar, porque é muito comum a pessoa beber e não comer junto, né? E se você está bebendo aí, por exemplo, uma bebida de dose, que não tem quantidade praticamente nenhuma de carboidrato, você vai ficar rapidinho sem glicose no corpo. E aí o seu fígado vai usar as reservas de glicogênio para poder produzir glicose. Aí tá. O que aconteceu? Ele já usou o glicogênio. E aí o que ele vai fazer? Ele vai produzir ele mesmo. O fígado vai começar a produzir glicose, já que o glicogênio acabou, já que não tem mais, porque você não está comendo. O glicogênio também é formado só quando você come, você está só bebendo. Então tá, super-herói demais, né? Ficou sem glicogênio, ele vai e ele mesmo começa a produzir glicose, porque você não come, você só bebe. Beleza. E o que acontece então, quando você está ingerindo bebida alcoólica? Em primeiro lugar, a resposta hormonal que deveria controlar os níveis de glicemia é afetada. Ou seja, a insulina não está funcionando, o glucagon não está funcionando direito mais, porque você está bebendo, tá? Além disso, se você não está comendo junto, se você está só bebendo, as reservas do glicogênio que eu citei, que são usados para converter o glicogênio em glicose, perante uma situação de hipoglicemia ou de glicemia baixando, essas reservas acabam rapidinho, em pouquíssimas horas. Daí resta a última fonte de glicose, a produção de glicose pelo fígado. Mas o fígado está ocupado, porque quando a gente bebe, ele se preocupa, antes de qualquer outra coisa, em se livrar do álcool, em tirar o álcool do nosso organismo, porque as substâncias que originam o álcool são nefastas para a gente. Ou seja, o fígado está super ocupado ali, lidando com todo aquele álcool e não consegue produzir glicose. Os níveis de glicemia continuam a baixar e o organismo não encontra outra saída para obter glicose. Então, se a pessoa usa insulina, o que acontece é que, enquanto o organismo não consegue reequilibrar os valores de glicemia, esse medicamento ele ainda está funcionando, ele continua a promover aí a descida dos níveis de açúcar no sangue. E aí você vai ter uma hipoglicemia.
Mesmo que a hipoglicemia não ocorra durante o consumo do álcool, tenha atenção numa coisa, gente. O álcool tem efeitos que se prolongam. Então, você vai aumentar o risco de uma hipoglicemia noturna ou uma hipoglicemia no dia seguinte. Você bebeu sexta-noite, você tem uma hipoglicemia sábado de manhã. Quer ver, ó? Não sei se foi 2005, tem um estudo realizado, tem vários artigos sobre ele. Esse estudo é interessantíssimo, porque ele demonstrou que a ingestão moderada de álcool, moderada, em pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 que usa insulina, está associada a um maior risco de hipoglicemia no dia seguinte, porque o álcool continua funcionando e a pessoa não está comendo, porque ela está dormindo, e ela não estava comendo antes porque ela estava bebendo. Então, alguns cuidados são essenciais para evitar uma hipoglicemia causada pelo consumo do álcool. Em primeiro lugar, não beba após a prática de exercício físico, porque a sua glicemia já vai estar mais baixa nesse momento por causa da atividade física. Ao beber, comece não ingerindo nada alcoólico de estômago vazio. Pelo amor de Deus, come primeiro, ou então acompanhe o álcool com algo para comer. Por precaução, não deixe de ter por perto de você também o seu medidor, seu glicosímetro. E por último, gente, tenha cuidado de beber água antes de deitar e no dia seguinte também. Fazer seu café da manhã direitinho para evitar uma hipoglicemia tardia, que é um dos maiores perigos que o álcool pode trazer. Diabético tipo 1 e tipo 2 que usa insulina. Tá. Além de poder levar a uma hipoglicemia tardia e ao ganho de peso a longo prazo, o álcool pode aumentar também os seus níveis de triglicerídeos, pressão arterial, como também pode potenciar o desenvolvimento de outras complicações para a sua saúde. Então, beber em excesso é extremamente arriscado, por um motivo também muito óbvio, gente. Olha, os sintomas do alcoolismo são semelhantes aos sintomas de uma crise de hipoglicemia. Quem já teve hipoglicemia sabe. Pensa, sua glicemia vai estar caindo por causa do álcool e você não está alimentando. Aí você vai ficar sonolento e você vai apagar. Um episódio de hipoglicemia pode ser confundido com embriaguez pelos telespectadores que estão ali. E ninguém vai tratar sua hipoglicemia com a urgência que precisa. Por quê? Porque eles não vão achar que é nada, eles vão achar que ele só está tonto. E na verdade ele está tendo um episódio de hipoglicemia. Outro problema que pode ocorrer é o mau funcionamento do glucagon devido à sua interação com o álcool. Eu falei nele aqui agora mesmo, né? O glucagon, que é o hormônio produzido que vai elevar a glicemia. Mas nesse momento eu tô falando não é dele não, eu tô falando da sua versão injetável. Porque em caso de hipoglicemia severa, o glucagon injetável é o mais indicado para reverter essa hipoglicemia. Só que ambos os glucagons vão perder a sua eficiência ao interagir com o álcool. Não apenas o hormônio que você produz, mas o injetável também. Daí eles vão se tornar incapazes de corrigir uma possível hipoglicemia que o álcool vai gerar. E eles vão ser incapazes de subir os níveis de glicose para dentro da faixa ali da normalidade de novo, né? Por isso é importante que você tenha sempre alguma identificação também com você, que mostre que você é diabético, uma pulseirinha, um documento na sua carteira. Porque se você passar por isso e tiver um episódio de hipoglicemia bebendo, ninguém vai achar que você está tendo uma hipoglicemia, vai achar que você está tonto. Então é importante você avisar quem está junto com você, olha, eu sou diabético, pode acontecer tal e tal coisa. Porque o alcoolismo leva à hipoglicemia e a hipoglicemia pode ser confundida com, ele só está tonto. Então é um perigo. Dica número 11, gente. A prática do exercício. A prática de exercício, ela vai melhorar o controle também. Tanto no diabético tipo 1 quanto tipo 2. Por quê? Porque a atividade física ela expõe a célula muscular a um trabalho e automaticamente essa célula começa a captar glicose para ela ter energia para poder executar esse trabalho, independente se tem insulina ou se não tem insulina ali. Então a célula vai buscar uma daquelas 3 formas que eu expliquei de captar glicose, através da alimentação, do glicogênio e da produção de glicose pelo fígado. O diabetes é a falta da insulina. E quando você facilita a gestão dessa insulina por meio de um medicamento ou quando você aplica a própria insulina, a glicose cai.
A diferença aqui é que o exercício faz a glicose cair sozinha, mesmo sem a presença de insulina. Além disso, o exercício também vai aumentar a sua sensibilidade à insulina. Então, se o seu organismo tem insulina à disposição e só está com uma resistência e não está conseguindo usar, o exercício vai ajudar nisso. Ele vai aumentar a resistência a essa insulina que você tem. O exercício pode aumentar a sensibilidade à insulina até por 16 horas, se eu não me engano. Quando você se exercita, o açúcar no sangue ele é usado com muito mais eficiência para poder produzir energia e fazer a contração muscular acontecer. Ó, gente, a recomendação da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, é fazer 150 minutos de exercício aeróbico por semana, ou seja, são 30 minutos no mínimo por dia de exercício aeróbico. No entanto, os exercícios anaeróbicos, como a musculação, também são importantes para o diabético e devem ser praticados entre 2 a 3 vezes por semana. Eles atuam de forma diferente, ó. Enquanto o aeróbico queima aquela glicose que está em excesso e tem uma ação muito mais imediata, o exercício muscular melhora a massa muscular como um todo, que é justamente onde o corpo pega a glicose. Nesse caso, então, o resultado vai ser muito mais duradouro, embora não é tão imediato. Movimentar-se também vai diminuir o tecido gorduroso periférico. Lá vou eu de novo falar em perder peso, que está associado ao aumento da resistência à insulina, ou seja, o controle da doença vai se tornar melhor. Além disso, o exercício também auxilia na perda de peso, né, que é um problema comum em quem tem diabetes. Porque muitas vezes, como eu já falei, o diabetes vem aí acompanhado do sobrepeso ou da obesidade. Enfim, eu gosto de comparar, presta atenção, ó. Essa comparação explica muito bem o diabetes. Eu gosto de comparar o diabetes a uma cadeira com 4 pés. Gente, cada pé da cadeira tem a sua importância. São 4 pés ao todo. O tratamento, a educação em diabetes, a reeducação alimentar e, por último, o exercício físico, que eu tô falando nele agora. Infelizmente, para a cadeira se manter em pé, ela precisa de no mínimo 3 pés em bom estado. Mas com 4 pés, ela fica mais firme, mais resistente ao peso. As pessoas precisam entender que são necessários pelo menos 3 desses itens para conviver com a condição, senão a cadeira vai quebrar. Mas se você tiver os 4 itens, você vai viver confortável com o diabetes. Enfim, vamos à próxima dica. Dica número 12. Chá verde. Tome 1 ou mais xícaras de chá verde todo dia. Gente, substituir bebida por chá verde é uma ótima maneira de reduzir a ingestão de caloria, de carboidrato. Em primeiro lugar, como eu já falei aqui antes, os aliados do processo de emagrecimento também são aliados do combate ao diabetes. Então tá. Além do seu conhecido efeito antioxidante e anti-inflamatório que o chá verde tem, ele também faz diminuir não sei se vocês já ouviram falar, a morte programada dos podócitos. E bela, que palavra feia, podócito, o que é isso? Gente, podócito, eles são células que têm uma importância especial para os diabéticos. Por quê? Porque essas células formam a barreira que restringe ali a passagem de proteína do sangue para a urina. E a passagem de albumina, que é uma dessas proteínas que passa para a urina, é a principal alteração dos rins que o indivíduo diabético tem. Então esse chá verde, ele não é uma cura milagrosa para o diabético, não. Ele não é a solução para todos os seus problemas. Nem ele, nem nenhum outro chá, aliás, né? Mas ele vai atuar auxiliando nesse processo. Além de ser anti-inflamatório, como eu falei, antioxidante.
ele vai ajudar indiretamente no tratamento, então. Por quê? Porque ele vai atuar aí na proteção das células que impedem a passagem de albumina para sua urina, que é o problema mais grave e mais comum em quem tem diabetes. Problema renal mais comum, né? Tá, por isso, o hábito de consumir o chá verde, ele está relacionado ao menor risco de mortalidade entre as pessoas que têm diabetes. Bom, como eu já falei, chás não curam diabetes, mas alguns podem sim te ajudar no controle da doença. Alguns estudos sugerem, por exemplo, que o chá verde pode ajudar a prevenir diabetes tipo 2, inclusive. Ele não só ajuda no tratamento, mas ele previne o diabetes. E ele também pode melhorar a sensibilidade à insulina. Gente, lembrando que, e eu não esqueci de falar, isso é importante, o chá verde é o chá feito a partir da infusão da planta Camellia sinensis, um trem assim. É ela que tem essas propriedades benéficas para os diabéticos. Porque tem vários chás por aí que eles vendem e chamam de chá verde, mas não são. Você tem que ficar de olho. Tá, vamos à próxima dica. Aquela aqui, ó. A próxima dica é tome água, muita água. Tomar água todo dia é uma ideia muito inteligente para quem busca como baixar a glicose naturalmente. Aliás, vamos falar aí que faz bem para qualquer pessoa, né? Diga-se de passagem. Mas, quando a glicemia fica muito alta, o que acontece? A pessoa urina em excesso, urina descontroladamente. E foi inclusive por isso, só fazendo um comentário, que eu descobri que o Davi era diabético, tipo 1. Meu menino começou a fazer xixi demais, começou a fazer que tanto xixi de uma hora para outra. Aí eu estranhei. E foi graças a esse sintoma que ele teve que eu descobri rápido o quadro de diabetes. Mas tá, qual que é o problema dessa micção excessiva desse tanto de urina? É que ela pode gerar um quadro de desidratação. Por isso, tomar água é muito importante para quem tem diabetes. O que muita gente não sabe é que, gente, a água, ela também é parceira para o diabetes por outro motivo. Além de ajudar com a desidratação causada pelo diabetes, ela pode ajudar a controlar o nível de açúcar no sangue. Isso mesmo. Ó, de acordo com um estudo que foi realizado na França, um estudo bem recente, inclusive, ele foi publicado na Diabetes Care. Um grupo de voluntários com diabetes bebia mais de 1 litro de água potável por dia. E esse grupo teve um controle glicêmico muito melhor. Já o grupo que bebeu menos de 1 litro por dia teve a necessidade de usar mais medidas preventivas e até medidas corretivas mesmo do nível da glicose. Essa pesquisa durou 9 anos, então ela é muito confiável. Ela teve cerca de 3.600 pessoas. Eles observaram idade, sexo, peso, atividade física e o consumo de bebida açucarada e alcoólica, inclusive. Aquelas pessoas que bebiam água junto com bebida adoçada, como refrigerante, suco, junto com álcool, ainda assim elas mostraram benefícios no controle da diabetes, em comparação com quem não bebia água. Esse resultado, ele serviu aí para provar na prática para a gente a relação entre a água e os níveis de um hormônio antidiurético, que eu não sei se vocês já ouviram falar, o vasopressina. Ai, Bela, mais um palavrão. Não, gente. O vasopressina, ele é o hormônio responsável pela retenção de água nos rins. Ele que vai falar para o seu cérebro a quantidade de açúcar no sangue. Então, quando a ingestão de água está muito baixinha e tem muita vasopressina no organismo do diabético, os rins param de produzir urina e, consequentemente, mantém a glicose alta, o nível de açúcar do sangue fica alto.
Gente, é incrível como que o corpo humano funciona, né? É uma máquina muito perfeita. Que olha pra você ver. Você aumenta a sua quantidade de água, daí você diminui a produção de vasopressina, aí seus rins voltam a produzir urina e eliminar o excesso da glicose retida no seu sangue e na urina. Ou seja, até a água te ajuda no processo de controle glicêmico. Tá, talvez você pode ser uma daquelas pessoas focadas, que faz tudo bonitinho, tudo direitinho, mas não bebe água nenhuma ao longo do seu dia. E pode ser justamente isso aí que tá prejudicando. Tipo, ai Bela, eu sigo a dieta toda bonitinha, toda direitinho, mas a minha glicose não fica boa. Pode ser a água, pode ser que você não esteja bebendo o tanto de água que você precisa. Porque de acordo com a pesquisa, foi 1 litro, mas um indicado na verdade é bem mais, né, gente? Tá. Próxima dica, penúltima dica, dica número 14, em relação ao sono. Durma bem e durma por um tempo adequado. O sono, ele tem um papel importante no controle do diabetes. E a diabetes, por sua vez, ela também tem um papel nas perturbações do sono. Durante um sono normal, a glicose e a insulina, elas vão diminuir de circulação, porque já tem mais tempo que você comeu. Mas se o seu sono estiver alterado, se você não estiver dormindo bem, a redução da glicemia e, consequentemente, da insulina podem não acontecer da maneira correta. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, na Pensilvânia, que ele examinou justamente isso aí, a associação entre as perturbações, de maneira geral, que podem ocorrer no sono e o diabetes. Perturbações como, por exemplo, dificuldade para dormir, para ficar acordado, sono em excesso. E as conclusões que esse estudo provou é que a privação do sono é um fator de risco, ou seja, escuta, gente, é uma das causas para o aparecimento do diabetes. Quando as alterações nos ciclos do sono aumentam, o que acontece? Aumenta também a resistência à insulina. Então, mesmo que tenha insulina em circulação, o corpo não consegue utilizá-la da maneira correta. Tem um outro estudo também muito interessante sobre o sono. Isso foi feito na Holanda. Eles descobriram que uma única noite de privação de sono pode diminuir a sensibilidade à insulina em quase 25%. Uma noite só faz isso. Além disso, a falta do sono pode causar aumento da pressão arterial, que também é um dos principais fatores de risco, né, do diabetes. A falta de sono também pode levar ao aumento do apetite e, consequentemente, a pessoa vai fazer refeições maiores, maior índice de açúcar no sangue, vai ficar maior acúmulo de gordura na área da cintura também, enfim. O sono interrompido, a falta de sono e quaisquer outras alterações no sono podem levar ao diabetes. Mas, gente, o contrário não é necessariamente verdade, embora aconteça muito também. Ter diabetes não quer dizer necessariamente que você vai ter problemas relacionados com o sono. O que acontece é que certos sintomas do diabetes podem gerar esses mesmos problemas no sono. Por exemplo, é só raciocinar. Os níveis altos de açúcar no sangue vão fazer a pessoa urinar mais. E isso pode acontecer, inclusive, no meio da madrugada, tendo que acordar ela para ir ao banheiro urinar. Outro problema, a sede noturna também pode atrapalhar, já que sai água de dentro da célula e passa para o sangue para tentar diluir aquele excesso de açúcar que está no sangue, né? Aí a célula vai perdendo água e a pessoa vai sentir uma sede, vai ficar desidratada, vai ter uma sede anormal no meio da madrugada e vai acordar para beber água. Por último, uma hipoglicemia também é outro problema. Ela pode acontecer logo no meio da noite. Já aconteceu com o Davi, com meu filho. Por isso que a gente não dorme direito. A hipoglicemia, ela vai prejudicar o sono, já que ela vai provocar tremores, tonturas, suores,
entre vários outros sintomas aí que vão ser incômodos para a pessoa, né? Então, se você tem problema para dormir, é muito importante, converse com seu médico sobre os seus padrões de sono para ver se eles não merecem aí uma avaliação profissional, porque o seu sono também pode estar afetando e pode ser ele que está descontrolando a sua glicemia. Agora eu quero mostrar outra fotinha para vocês. Eu quero mostrar uma imagem de alguns alimentos que já foram comprovados que podem ajudar no seu sono. Você tenta primeiro pela alimentação. Se a alimentação não te ajudar a melhorar o seu sono, aí você precisa de ajuda médica mesmo. O salmão, ele é rico em vitamina B12 e ajuda no sono. As sementes, como a linhaça, o gergelim, elas têm ômega 3 que vão fazer o equilíbrio químico dos seus neurotransmissores e ajudar no sono. A banana vai fazer o relaxamento muscular graças ao potássio, que vai te ajudar no sono. A amêndoa, ela possui zinco, magnésio, cobre e outros micronutrientes que causam relaxamento muscular, igual a banana. Relaxamento muscular facilita o sono. Vegetais verdes. Os vegetais verdes, eles também conseguem favorecer um nível maior aí de relaxamento, graças tanto aos minerais, que eles têm cálcio, magnésio, quanto a vitamina B. A hortelã tem o mentol, que muita gente conhece. O mentol, ele colabora também para o relaxamento neuromuscular e, além disso, ainda atua na digestão. Então, melhora a digestão, melhora o relaxamento neuromuscular, então você dorme com uma beleza. Maracujá também todo mundo sabe. Maracujá é relaxante, tem calmante natural por causa dos flavonoides, né, que tem dentro do maracujá. Então, maracujá também é excelente, ajuda a dormir. Tomar um suquinho de maracujá aí com hortelã misturado antes de dormir, aí você dorme igual um anjo, tá? Dica número 15, a última dica. Tenham cuidado, gente, com os alimentos diet, por favor. Nos produtos diet, o açúcar é substituído por adoçante, mas é aí que mora o perigo. É muito importante ler o rótulo e conferir a lista de ingredientes, porque alguns adoçantes são piores que o açúcar e vão gerar um impacto muito maior no seu controle glicêmico do que o próprio açúcar. A maltodextrina, por exemplo, que muita gente do mundo diabético conhece, é um adoçante super comum. Você vai achar em bala, chiclete, gelatina, suco, diet, né? Ela é usada como ingrediente pela indústria de alimento processado e é super comum nos alimentos dietéticos. Gente, a maltodextrina é um pozinho branco. Ela é derivada do amido. Ela tem uma química única, porque ela torna os molhos para salada mais grossos, ela torna a cerveja mais rica. A manteiga de amendoim com baixo teor de gordura, você olha para ela e aparece gordurosa e chama atenção, dá vontade de comer. Esse pozinho aí, ele até transforma coisas úmidas em pó, como por exemplo, quando ele é misturado com vinagre para revestir batata frita. Enfim, a maltodextrina, ela faz mágica na aparência dos alimentos. Mas a coisa mais peculiar sobre esse adoçante é que ele tem a estrutura química de um açúcar, mas não tem sabor doce. Isso aí torna ele altamente útil, tanto para os fabricantes de alimento quanto para os cientistas que estudam a nossa atração pelos alimentos, porque eles querem fazer produtos que vão nos atrair, nos convencer a comprar e nos deixar viciados. A maioria das pessoas não consegue sentir o gostinho doce da maltodextrina e, portanto, quando o pozinho é colocado em um copo, pra você ter ideia, o líquido resultante, ele é igual à água pura. Não podemos ver, provar e nem sentir a maltodextrina, mas ela tem o mesmo tanto de caloria que o açúcar e, ainda pior, ela tem mais carboidrato que o açúcar. Ela tem um nível, o índice glicêmico maior do que o açúcar e é um adoçante, ou seja, ela vai prejudicar o controle da sua glicemia muito mais do que o próprio açúcar.
Ó, eu sou engenheira de alimentos, então eu posso te falar que a indústria alimentícia, ela é tão esperta, mas tão esperta, que ela te convence a achar que você comprou algo saudável, mas que vai prejudicar o seu diabetes da mesma forma e ainda vai te viciar. Ó, faz o teste na sua casa aí, pra você ver e depois me conta. Eu quero que você pegue 2 copos idênticos, um só com água, o outro com água misturado com maltodextrina. Aí oferece para pessoas aí na sua casa beber e pergunta para elas, qual água que vocês gostaram mais? Gente, parece absurdo isso, eu sei. Ambos têm gosto de água, a mesma aparência, mas depois de terem bebido os 2 copos e o estômago ter tido um tempinho para avaliar, a maioria das vezes as pessoas vão escolher o copo com a maltodextrina, como o que gostaram mais, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte, quando você estiver no supermercado e ficar em dúvida sobre algum produto que você está indo comprar, tira uma foto do rótulo dele, tanto das informações nutricionais quanto da lista de ingredientes, e posta essas imagens na página do Belle Canela, que aí eu vou avaliar ele para você depois, combinado? A página, ela tá aberta para postagem de quem curtiu ela. Eu sei que só eu posto lá, mas você também consegue postar se você quiser. Bom, gente, hoje eu já falei demais, eu já cansei vocês, eu sei que eu falei excesso, então vamos encerrar as dicas por aqui. No próximo aulão eu vou continuar esse assunto, né? A gente vai ver alguns alimentos-chave que podem ser acrescentados na sua dieta, que vão auxiliar o seu controle glicêmico e como eles atuam nesse auxílio, né? Agora eu vou só dar uma olhada aqui nos comentários, gente, só um minutinho, tá bom? Que eu vou ter que mexer no celular agora. Ó, deixa eu voltar aqui aos mais antigos. Só tomo café com leite, mesmo o desnatado. Gente, leite desnatado, você tá retirando gordura, você não tá retirando açúcar. Então, se você é pré-diabético ou se você é diabético, o leite desnatado vai fazer o mesmo efeito que o leite integral. E vai fazer o mesmo efeito também com o leite sem lactose. Porque muita gente pensa assim, não, então eu tenho que retirar o carboidrato do leite, então eu vou tomar o leite sem lactose. O leite sem lactose também tem lactose, só que ele tem a lactose já quebrada em 2 outros compostos. Ele serve para aquela pessoa que não consegue quebrar a lactose, quem tem intolerância à lactose. Então, no seu caso, se você bebeu com lactose ou sem lactose, você vai estar ingerindo carboidrato da mesma maneira. O leite sem lactose é para quem não consegue quebrar a lactose sozinho. Aí ele já bebe esse leite com ela quebrada. Mas todos os leites de vaca têm carboidrato. Ou você vai tomar um leite de origem vegetal, ou então você vai misturar o creme de leite, como eu indiquei, no café. Deixa eu ver próximo comentário. Mesmo eu tendo intolerância à lactose, eu posso usar o creme de leite zero lactose? Pode. Qualquer produto sem lactose é exatamente para você que tem intolerância à lactose. Então, você não vai usar o leite, porque o leite tem lactose que vai te descontrolar a glicemia. Você vai usar o creme de leite no lugar e você vai usar o creme de leite sem lactose devido à sua resistência à lactose.
Comer salada à vontade? Pode. Pode. Se for um vegetal com baixo amido, aproveita, atola charrete, pode comer salada à vontade. Além de ajudar a te saciar, te encher, não vai descontrolar a sua glicemia. Posso consumir verduras cozidas? Pode. Dependendo do modo de preparo do alimento, você vai ter aí sim alterações na quantidade de carboidrato dele. Mas se é um vegetal com baixo amido, você pode comer ele cozido também. Deixa eu ver. Eu posso fazer chips de batata doce. Gente, batata doce. Batata doce, de qualquer forma que você for comer, a batata doce é um vegetal rico em amido, então não é bacana. Não é indicado. Não é indicado para quem tem diabetes. Agora tem um chips muito gostoso de queijo parmesão com legume. Eu vou postar hoje essa receita. Já que você deu a ideia aí do chips de batata doce, eu vou postar hoje. Ele é uma delícia. Meu menino come achando que é Doritos, porque leva parmesão, né? Já que você gosta de comer o chips de batata doce, Bel, eu tenho certeza que você vai gostar desse chips. Eu vou postar na página hoje mais tarde a receita. Aí você larga o seu chips de batata doce de lado e começa a comer esse, que eu te garanto que você vai gostar. Comentários mais recentes. Tô apanhando aqui como é que eu vejo todos os comentários. Gente, eu acho que o que era pergunta, eu já respondi todo mundo. Bom, tem outros comentários aqui que não são perguntas, são elogios. Inclusive, muito obrigada. Muito obrigada, na verdade, por todo mundo que esteve aqui comigo, que teve paciência de escutar a minha falação. Mas, comentário, acho que eu respondi todos. Eu tô apanhando um pouquinho no telefone que a minha conexão tá meio lenta, ele tá parando. Mas, gente, é isso mesmo. Se tiver mais alguma dúvida, pode escrever nos comentários, pode mandar mensagem inbox, que às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque a gente sempre tem 500 coisas para fazer, mas eu nunca deixo de responder. Posso demorar, mas eu vou responder. Eu queria agradecer a todo mundo pela paciência, por ter vindo aqui hoje. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém. Se tiver qualquer dúvida ou precisar conversar sobre qualquer coisa relacionada à alimentação low carb, pode me procurar, tá bom? Eu desejo para vocês um excelente final de semana e eu sei que hoje é sábado, amanhã é domingo, mas juízo, tá bom? Juízo com a alimentação, gente. Um beijo para todo mundo, fica com Deus, tá bom?